questão é que eu tava até falando na minha live esses dias também sobre super-herói pra molecada, porque o brasileiro, infelizmente, foi imbuído de uma mudança de cultura. Nós perdemos a nossa cultura, nossos valores, e a gente geralmente olha muito mais pra fora do que pra dentro aqui do nosso Sim. país, o que o nosso país tem a nos oferecer. E falando de super-herói especificamente, lá nos Estados Unidos você tem o Superman. O Superman ele é mundial, todo mundo sabe quem é o Superman. Ele é o Superman. Mas aqui no Brasil a gente tem o nosso Superman também, que é o Capitão 7. Capitão Ninguém 7. sabe quem é. Ele é o Superman, ele tem os mesmos poderes e atributos do Superman, só que ele é verdade. brasileiro. Só que veja, pelo fato da gente ter assim, a gente é um país, olha como que tudo tem a ver com política no final, né? Por geopoliticamente falando e politicamente também, nós temos um país assim subdesenvolvido, parece que a nossa cultura ela não tem influência a nível mundial. Parece que aqui é como se a gente ficasse trancado numa bolha. Inclusive nós somos desvalorizados lá fora, né? As pessoas olham pro Brasil não por conta da cultura, é porque é um país muito bonito, né? Povo bonito, mas ninguém quer prestar atenção na cultura, ninguém quer saber quem que é o Capitão 7, o herói que foi criado no Brasil. Mas você tem não acha vários. que não tem como comparar um nível de investimento Sem dúvida. de dinheiro em cima de uma história de Superman em Hollywood com a história do cinema de HQ brasileira, por exemplo? Sem dúvida. Isso Talvez não tenha um incentivo do Brasil, você quis dizer, né? um incentivo governamental. Ok. Porque é isso, eu imagino que, por exemplo, se eu fosse governante de um país, eu ia investir pesadamente na cultura. Porque os valores atrelados aos super-heróis, eu acho que ele tem que ser moldado Sim. em algo que, Isso molda a sociedade. exatamente, pro bem. Exato. Pro bem. Mesmo sendo uma coisa fictícia, claro, mas que seja, no que diz respeito aos valores, deve ser algo que é verdadeiro, que é legítimo, que você vive no dia a dia, inclusive. Entende? Certo. Então, isso deveria receber um investimento gigantesco. Aí envolve a questão de desenho, filme, série, tudo isso. A gente sabe que o Brasil, nesse sentido, é muito pouco, né? Se eu perguntar pra você aqui agora, quantos filmes brasileiros são bons que você assistiu? Você vai contar aí alguns nos dedos. Agora, e se eu perguntar quantos filmes americanos bons você viu? Ah, não dá nem pra comparar, né? É verdade. Então. A vida toda. Então sempre assim. Então existe essa falta de projeto pro Brasil. E não é falta de capital, né? Não, não é. Isso é outra farsa também. Capital pra pagar pra banqueiro tem, e de monte. Pra desviar aí pra pagar juros de dívida pública, que é uma farsa, isso daí tem de monte. Metade do PIB vai só pra pagar banqueiro só. E aí a galera tá aí, ó, não tem saneamento básico, você não tem educação, as escolas estão caindo aos pedaços, os professores ganham mal e ainda tem que lidar com um aluno mal educado, que não é educado nem dentro de casa. Na escola é impossível do professor dar um bom exemplo também. Ninguém é culpado. Os profissionais que atuam nas áreas, diversas áreas do Brasil, eles não são culpados. Eles agem de forma... uma cadeia, né? Uma rede. Exatamente. É uma cadeia, um efeito dominó que começa lá no vértice da pirâmide, no ponto mais alto. Entendeu? Então não adianta mirar no professor, mirar no empresário, no médico e apontar a culpa nele. Não. A culpa é lá. É lá em cima. Exatamente. O que define a riqueza de um país não é o que ele tem debaixo da terra. É o sistema de motivações. Vale a pena ser honesto no Brasil ou vale a pena ser vagabundo? Isso daí eu tô parafraseando, inclusive, o Renato 38, que é um cara que eu admiro muito pela sua inteligência. Claro que tenho discordâncias sobre outros posicionamentos, o que é natural e saudável, né, no processo, é discordar da pessoa, mas, no geral, quando ele diz isso, eu apoio 100%. Isso é um fato. O que vai determinar se um país será próspero ou não é o fato dele ter muita água potável, dele ter petróleo, dele ter riqueza em matéria-prima. O que vai determinar isso é a qualidade do que está sendo transmitido pelas instituições. É o exemplo. Dentro de casa, na sua família, é assim que funciona também. Você pode ler um livro inteiro de educação para o seu filho. Se você não dá o exemplo de pai, ele não sabe o que é ser pai, ele não sabe o que é ser homem. Se sua mãe não dá o exemplo do que é ser uma mulher de verdade, uma mulher que edifica o lar, o que é o exemplo ali, ó, o comportamento no dia a dia, a filha dela, o filho dela não vai saber o que é isso. Não adianta só ler, só falar. É o exemplo, entendeu? O próprio sistema do Brasil já é a prova viva disso. Exatamente. A gente tem tudo. Acho que, se não me engano, é o país mais rico em com questão certeza. de natureza, Conceitos minério, estratégicos. água, Sem dúvida. e tal, que tá aí, cada Sem vez dúvida. o real desvalorizando. E aí eu faço sempre uma comparação que compare com o Japão. Eu admiro o povo japonês. Eu amo o Japão. Eu acho fantástico, porque, assim, quando a palavra você pega os países e fala, disciplina, me vem Japão na cabeça. Porque é claro que também todo país tem seus defeitos, tá? Sim. É lógico, Mas eu tô falando de comportamento e de foco. Esses caras, o Japão, ele nunca foi conhecido por ter uma vasta riqueza debaixo da terra, ter minério, água, pelo contrário, Tem pouco. povo sofrido, Tsunami toda hora, terremoto tsunami, toda hora. terremoto, a bomba de 45. Se esse povo não fosse extremamente disciplinado, trabalhador, focado, Já tinha eles sido nunca dizimado. virariam potência. Não, já tinha dizimado já. São potência por quê? É porque eram riquíssimos debaixo da terra? Não. A riqueza do japonês foi em entender que o japonês é a própria riqueza. Eles são a riqueza ali. É o que o brasileiro deveria ter.
Por isso que Sim. todo mundo deveria se juntar e lutar por um ideal verdadeiro, para mudar esse sistema político, né, do país. Mas não muda, porque o brasileiro, infelizmente, nesse tocante aqui, ele tá muito distraído com pão e circo. Esse é o ponto, entendeu? Fundamental. É sempre sobre essas coisas que eu falo. O brasileiro, ele gosta de se dividir muito. Metade para um lado, metade para o outro, tudo é motivo para briga, as pessoas não sabem mais ter discussões sadias umas com as outras, tudo é motivo para briga, entendeu? É. As pessoas batem o olho em você, uma palavra que você solta, ela já vai te rotular de alguma coisa, porque ela já te atrela a alguma coisa do espectro político. Se identifica com outra coisa, né? Uma mistureba de coisas e acaba que ninguém mais consegue conversar sobre nada, sobre o que é realmente lutar pelo progresso. Projeto. Eu vi um geopolítico esses dias, que eu também gosto de pesquisar sobre isso, falando que talvez, né, uma teoria, essa polarização política no Brasil, ela ou foi criada ou está sendo incentivada, porque é muito bom ter polos extremistas. O que você acha sobre isso? Concordo 100%. Inclusive, isso daí é uma tática muito antiga de guerra. Não tem como você fazer um povo se distrair ou brigar se você não criar uma briga. Você tem que criar uma briga de alguma forma, mesmo que ela não exista. E você precisa, através de propaganda, a propaganda é muito importante nisso. Existe um investimento gigantesco para que a mídia propague uma ideia distorcida da realidade, justamente para fazer com que as pessoas sejam adeptas àquela ideia e briguem por aquilo. Ele falou assim, quando um lado faz uma coisa muito boa, o cara que está do outro lado, totalmente polarizado, não consegue enxergar o lado bom do outro. Exatamente, exatamente. E ele continua brigando mesmo, às vezes, o outro lado fazendo algo bom. Claro. Eu digo vice-versa, tá? Porque sem preferências Eu de cito lado. aqui um exemplo claríssimo sobre isso, que é recente. Tem uma mulher que ela é uma vereadora, se eu não me engano. Eu não posso afirmar 100% porque eu não acompanho direto o trabalho, mas se eu não me engano, uma vereadora do MBL, a Amanda Vettorazzo, eu acho que é o nome dela, que ela teve a casa invadida, passou por uma situação muito difícil lá, não sei exatamente o que aconteceu, mas tudo por conta de política, né? Tudo envolve política. E aí o que acontece? Nenhuma feminista que se diz da esquerda defendeu ela. Ora, a mulher, ela tá lutando pelo quê? É pelo feminismo ou pela mulher? Uma mulher se sente bem saber que outra mulher foi atacada por homens, por pessoas covardes que foram lá, invadiram a casa dela, bateram na mãe dela e tudo? Por que o povo, nessa hora, não se junta em prol de lutar contra esse tipo de pessoas que são marginais que fazem isso? Então você percebe que a política sempre está acima? Tudo tem a ver com discurso? Tudo é uma coisa mentirosa que, na verdade, no final das contas, mulheres, muitas delas não estão preocupadas nem com as próprias mulheres, que realmente estão sendo agredidas, passando por coisas difíceis. Tudo por quê? Porque uma está do lado esquerdo e outra do direito. Mas chega uma hora que isso não tem mais importância. Eis a questão. Entende? Então isso daí é um exemplo claríssimo. Ou seja, nem no momento onde é extremamente necessário as pessoas se juntarem para lutar contra um monstro maior, elas se juntam, elas continuam brigando. E fazem vista grossa, entendeu? Eu acho isso, assim, isso é uma baita de uma estratégia. Isso é pensado, não tenho dúvida. Isso já foi pensado há muito tempo atrás, justamente, dividir para conquistar. Isso. Para você justificar os meios, né? É o que eu falo sempre. O que seria do Corinthians se não tivesse o Palmeiras? Ou São Paulo, ou seja lá o que for, entendeu? A rivalidade, né? É isso, precisa ter. Mesmo que nunca existisse. Na internet a gente vê isso acontecer a todo momento, inclusive com influencers. Por exemplo, se eu faço lá um vídeo react do Serjão dos Foguetes falando alguma coisa, né? E se eu tô lá no personagem Super Xandão, se eu falo um palavrão ou se eu falo de um modo mais aguerrido, terão pessoas que vão querer puxar isso pro lado da briga. Sim. Você percebe? Porque o ser humano, ele tem instinto. Ele tem esse instinto de querer criar uma briga, uma rivalidade, sabe? Isso atrai o olhar das pessoas. Sim. O sistema sabe disso, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Psicologicamente, eles sabem disso. O maior interesse e entretenimento do mundo era o Coliseu. Exatamente.